preço amargo da traição, o preço amargo do adultério. Você já imaginou como é dolorido para uma pessoa espiritual cair, trair, adulterar? Então, eu vou estar falando sobre isso no vídeo de hoje e eu fui a pessoa que traiu nesse caso. Eu vou contar a minha experiência, independente das traições do meu marido, independente de tudo o que ele fazia, das fornicações e adultérios dele durante toda a vida dele. Eu vou contar a minha história da minha vida. Então, eu, quanto pessoa individual, esposa, com um compromisso de casamento até que a morte nos separasse, vivendo o meu lado, a minha parte do que me cabe, do que eu prometi, do meu compromisso com Deus, já que a salvação é individual, eu deveria sim ter me mantido fiel até a morte. E de quem partisse, realmente a intenção de separar deveria ser do outro, já que o outro não tem compromisso com Deus nem com a palavra. Então, as consequências de quem não vive uma falsa religiosidade são muito diferentes de uma pessoa que tenta trazer para a Bíblia, para uma religiosidade, viver mentindo, viver em adultério e fingir ser cristão, né? Então, o pecado vai se agravando nisso, mas isso é questão deles. Agora, eu, quanto pessoa individual, tive a minha parcela de culpa, tive a minha parcela de responsabilidade no fato de eu não ter vigiado quanto a mim, quanto a minha salvação e quanto a minha espiritualidade. Então, durante anos de casados, me mantive fiel aos meus princípios, fiel ao que eu acreditava ser, de que só a morte separa o que Deus uniu. E o que aconteceu foi que, quando a gente já estava ali com 18 anos de casados, eu me apaixonei por uma pessoa, e uma pessoa extremamente manipuladora, má, e eu só fui descobrir isso depois. Então, aquela aparência inocente de rapaz coitado, de rapaz rejeitado, de rapaz que sofria vários tipos de rejeição, então tudo aquilo ruiu por terra após o nosso primeiro encontro, que mais cedo ou mais tarde aconteceria, já que eu tinha me encantado por ele e ele se fazia de menino coitado, de menino inocente, de menino injustiçado, que já tinha sido traído por diversas mulheres e estava sempre em relacionamentos tóxicos. Então é o que ele dizia e parecia ser. No entanto, no primeiro relacionamento, a decepção foi amargosa, foi terrível. Ali eu já entendi que não era de Deus. Eu só queria sair correndo. Eu só queria sair correndo porque a gente que é cristão, que é acostumado com práticas sexuais saudáveis e cristãs, quando é apresentado esse mundo devasso, esse mundo nojento, a gente não aceita. Mas como eu era uma ovelha coitada, debaixo de um ciclo vicioso, eu acabei entrando num ciclo onde eu tive que repetir isso várias vezes e isso passou a me atormentar muito. E uma das primeiras atitudes que eu tive foi falar para o meu marido, na época, o que estava acontecendo. E ele não estava do meu lado, não me apoiou, fingiu que não ouviu. Ainda cortou mais ainda a minha ajuda, o meu auxílio. Então eu já não tinha auxílio financeiro dele para ajudar nas contas de casa com as meninas, então ele cortou mais ainda. Então ele já era um pai ausente, um marido ausente que vivia no trabalho e com os amigos do trabalho. E isso era de domingo a domingo, nenhum dia ele ficava em casa com a gente. Então, como ele se tornou mais frio e mais distante depois de eu ter confessado o meu erro, e eu não conseguia sair daquele ciclo vicioso, daqueles abusos que eu passei a sofrer por parte dessa pessoa, porque no primeiro encontro eu já entendia que nunca, jamais eu ficaria com uma pessoa daquelas.
Eu não consegui sair daquele ciclo vicioso, daquele relacionamento. Eu tive que forçar uma demissão para conseguir um acordo na empresa onde eu trabalhava e consegui. Daí eu consegui o acerto e saí da empresa muito quebrada, frustrada porque agora eu já não tinha ajuda financeira do meu marido, que deveria ser o meu protetor, o meu provedor, e agora eu mesma não conseguia trabalhar. Então, isso me colocou em uma situação mais desesperadora ainda. E quando a gente está acuado em situações desesperadoras, e eu estou falando de situações extremas, porque a gente era sem terra na época, então a coisa só foi de mal a pior dali para frente. E eu ali mantendo a internet como é que se diz, deixando de comer para ter internet, eu consegui fazer uma inscrição de faculdade numa outra cidade, muito longe, mais de 100 quilômetros. E eu passei numa federal, para uma faculdade, e eu pensava assim, eu vou ir e o meu marido vai ir também. Mas ele desde o começo disse que não sairia dali, porque ali ele já estava acostumado com os amigos e aquela rotina dele onde ele ficava 24 horas ocupado com aquelas pessoas onde ele trabalhava, aonde ele ficava e eu ficava em casa sozinha com as meninas. Eu tive algumas crises de ansiedade, depressão, pressão alta. Eu fui para o pronto-socorro algumas vezes ali nesse intervalo e eu passei muito mal nesse período. E era espiritual também, porque a culpa me corroía e a vontade de sair dali, de sair daquele ciclo, de sair de perto daquelas pessoas. Então, quando eu consegui entrar naquela faculdade, naquela universidade federal, a 130 quilômetros, ele conseguiu um caminhão boiadeiro cheio de bosta de gado, colocou lá um fogão velho, uma geladeira, não, geladeira não tinha, os colchões em cima e algumas roupas, e acabou levando isso até aquela cidade. Choveu no caminho, como o caminhão não era coberto, então ficou tudo sujo com bosta de gado. Chegou tudo naquele apartamento que eu tinha alugado, fedendo, sujo mesmo. E eu me instalei ali, tive que lavar tudo muito. Aquele cheiro demorou para sair das coisas. E ficamos ali, eu mantendo contato com ele, tentando pedir a ajuda dele, mas se negava a ajudar. Então eu tive que arrumar um emprego, não consegui me manter na faculdade. Eu fiz o primeiro semestre, às duras penas. O pessoal da faculdade começou a reparar que eu dormia muito na aula, porque eu trabalhava muito, porque eu tinha que manter tudo, porque o pai não ajudava em nada, praticamente em nada, com as meninas, nem com alimento, nem com aluguel. Então eu tive que trabalhar muito e então eu não sei como explicar isso, mas eu um dia dormi e quase não acordei. Eu dormi, era frio, eu estava com muita dor de cabeça, dor no corpo, uma ansiedade terrível, e eu dormi e eu saí do corpo. Eu tive uma EQM naquele desespero, onde eu quase morri. E aquela experiência de sair do corpo, de flutuar, de ver a cidade de cima. E aí eu escutei o choro da minha filha, ela estava com 5, 6 anos na época. Eu escutei o choro dela e ela não havia chorado, era inconsciente. E eu quis voltar para ajudá-la, para levá-la no banheiro. E eu tive um esforço muito grande para voltar para o corpo, porque eu estava num estado de paz muito grande. Quando eu voltei, depois de muita luta, eu ainda demorei para me aquecer, porque eu estava gelada, muito gelada.
Aí depois que eu consegui me aquecer, que eu consegui ir lá ver minha filha no outro quarto. E eu peguei o carro, fui pro pronto-socorro fazer uns exames e aí minha pressão já não estava mais tão alta, estava 15/12, 15/10, acho que é 15/10, que as enfermeiras falavam que não era alto, não era alarmante e que não tinha necessidade de chamar o médico àquela hora da madrugada, a não ser que tivesse mais emergências, ele iria me ver. Fiquei mais uma meia hora sentada ali e resolvi voltar para casa. E aí, ali começa uma outra fase da minha vida. Depois de 7 meses trabalhando, estudando, naquela exaustão, lutando com minhas forças, com meus braços, não avançando em nada, não conseguindo sair do lugar, porque eu reprovei em praticamente todas as matérias. Depois dessa experiência dessa noite, no outro dia, eu não consegui ir para a faculdade e também não consegui mais ir para o serviço. Automaticamente eles acabaram me mandando mensagens, me chamando e eu fiz o acerto com a empresa e saí da empresa. E aí me mudei daquele bairro, porque eu sentia coisas muito ruins lá ali. As minhas filhas também, era longe da escola, onde eu consegui vaga para elas, era tudo muito longe. Então eu me mudei dali, mudei para mais perto da onde elas estudavam. E aí eu sem trabalho e sem estudar, sem trabalhar e sem estudar, então a verba que a faculdade também ajudava com o custo de vida, também acabou sendo cortada com o tempo. Aí eu me mudei para outro lugar mais barato, mas sempre na esperança de que meu marido sairia daquele lugar e viria para perto da gente. E até que um dia ele falou que nunca ele iria vir morar ali onde eu estava e voltaria para a nossa cidade natal. Então eu passei ainda mais uns meses pensando nisso e eu fiquei escutando alguns vídeos já no YouTube de reprogramar a mente, de se tirar de ciclos que prejudicam a vida, porque eu sempre me culpava muito, porque assim, não é porque eu tinha caído no erro aquele ano que eu não estava vivendo frustrações há muitos anos anteriores. Então eu já vinha de mal a pior. Aquilo ali só foi o final do ponto de dizer alguma coisa está muito errada. E aí teve uma mensagem que me tocou muito, onde eu refleti muito, que era sobre o deixar ir. E eu tentava me segurar desesperadamente naquele casamento. Eu pensava em voltar para aquela cidade, para o Sem Terra. E algo me dizia que não era o certo a fazer. Porque aí eu voltaria para aquele círculo vicioso, sem dinheiro, sem condição, sem trabalho, sem nada, tendo que me submeter a homens. E acho que meu marido nunca foi marido suficiente, né, para conseguir assumir o controle da casa. Então ele, como uma criança, eu posso dizer assim, como uma criança irresponsável, continuava lá de brincadeira com os colegas de trabalho dele, então em casa nunca nada importava. Então eu resolvi aplicar o deixar ir, porque se tivesse que ser, Deus traria esse meu marido de volta. Mas eu nunca imaginei que eu iria entrar num deserto ainda pior depois disso. Porque aí eu entrei com o pedido de divórcio, fui morar na nossa casa, aí o juiz estipulou que eu tinha direito de morar ali, e aí ele logo assumiu esse relacionamento com essa outra mulher que ele está até hoje. E aí aconteceu de eu também me envolver com pessoas tóxicas, terríveis, abusivas, mentirosas, adúlteras, tudo que é tipo, desde parentes que queriam, né? Então assim, eu perdi todo o contato com todos os parentes, porque se eu falasse para as esposas o que eles estavam me propondo, elas me bloqueavam.
E se eu me negasse a eles, eles proibiam as mulheres de falar comigo de todo jeito, não tinha para onde correr. Então, toda uma cidade envolta de um comércio adúltero, cheio de prostitutas, e realmente tem vários bares de prostituição, e a mentira rolando à solta. Então, se alguém não gosta de você, você já era. Então, fiquei naquela cidade por aproximadamente 5 anos, vivendo, na maioria das vezes sem água, sem luz, sem comida, sem ajuda, sem apoio. E tudo que eu falasse era considerado mentira. Então, não tinha para onde correr. E talvez eu tivesse realmente, assim, por ter metido tantos pés pelas mãos, tentando acertar, mas errando, eu acabei criando mesmo esse ciclo vicioso para a minha vida, ciclo vicioso negativo, e dessa maneira repelindo talvez alguns poucos que poderiam ter me ajudado. Depois eu, assistindo vários canais de motivação, canais de cura, de canais de coach, e eu era formada em coach, eu resolvi mudar de cidade, resolvi mudar de estado, porque é incentivado por esses coaches as mudanças, porque as mudanças mudam os ambientes, mudam as pessoas. Você não muda por si só, você muda também pelas pessoas com quem você anda. Então, eu saindo daquele ciclo vicioso, daquelas pessoas, isso acabaria favorecendo novas mudanças, novos ciclos. E foi o que foi acontecendo aos poucos, né? Aos poucos, a cada mudança ia limpando e clareando mais a mente, né? Então, hoje eu me encontro, depois de muitos anos, né? Porque se eu separei, a gente já iria estar completando 28 anos de casados, porque a gente casou em 2007, em 97. 97. Então, a gente casou em 97 e ficamos 19 anos aproximadamente casados. E aí, agora eu vim a conhecer os canais de restauração no começo de 2024. Realmente, somente depois de 2024 que eu vim a conhecer canais de restauração. E vim a conhecer centenas de histórias parecidas e iguais à minha, onde ninguém mais ajuda, ninguém mais apoia, ninguém mais entende, e é muito difícil você achar ali no seu círculo pessoas que vivem coisas semelhantes logo de início. Então, hoje eu encontrei várias pessoas nesses canais, graças a Deus, histórias muito parecidas. E a gente consegue se ajudar, orar umas pelas outras, orar uns pelos outros e entender também, porque infelizmente eu falo que eu errei. Se eu estou no deserto é porque eu errei, eu tive minha parcela de culpa, mas, como eu já disse, eu não estou aqui para julgar nem condenar erros que foram cometidos do lado dele, mas porque quando há separação, como os dois são um, cada um é responsável por sua parte, mas um trazendo o espírito de adultério para dentro, ao se deitar como um adúltero, ele já traz todo o espírito de adultério para dentro, então o outro vai sofrer. Ele vai ter o estímulo a cometer o mesmo erro, ele vai ter o estímulo a se arrumar do mesmo jeito. Então muito comum ver mulheres traídas se vestindo como adúlteras, homens traídos se vestindo como esses adúlteros efeminados aí do mundo. Então, é normal, porque o espírito de adultério entrou no laço matrimonial, entrou no leito conjugal. Então, quando tem o espírito de adultério, a parte que a gente diria inocente, ela sofre e acaba, por não saber como lidar com isso, acaba cooperando
para piorar a situação. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, como eu estou há 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses, lutando pela restauração do meu casamento, porque assim que eu entendi tudo espiritualmente, como foi e como é, eu já me posicionei, eu já comecei a orar pela salvação e libertação deles, do meu marido, da OM e de todos os homens com quem eu me relacionei também, não deixando nenhum de fora. Então eu oro pelos meus inimigos para que Deus coloque brasas vivas sobre a cabeça deles, porque eu estou orando pela salvação deles. E isso traz um jugo de julgamento sobre eles se eles não aceitarem o amor de Cristo. Mas eu evito todo e qualquer contato, porque geralmente é mais para fazer a gente cair novamente. Então eu me mantenho hoje fiel ao canal, fiel à restauração, fiel a Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que restaura casamentos, Ele ainda faz esses milagres. Eu acredito em ter um marido convertido, que nunca foi, né? Um marido realmente cheio do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, um homem sacerdote do lar, um homem que cuida do lar espiritualmente, com orações, com intercessões, com a palavra, com a Bíblia. Então, este homem que eu nunca tive, eu acredito que está sendo gerado no campo espiritual. Porque se eu não orar pelos meus, pelos da minha casa, como diz o versículo de 1 Timóteo 5:8, quem não cuida dos seus familiares, cônjuges e filhos, e pais também, negou a fé. E é pior do que um incrédulo ou um ímpio. Então, claro que quem não quer ir na igreja, já não tem compromisso com Deus, já não tem nada, ele já está no mundão, já negou a fé e realmente é pior. E é o que eles vivem geralmente. Mas a gente vê alguns que teimam ir para a igreja. Esses que teimam ir para a igreja, tentando mostrar certo o que é errado, às vezes tem brasas vivas sobre a cabeça e sofrem tormentos, justamente tentando convencer os outros de que eles estão certos. Mas a palavra é contra eles. Então, eu fico com essa mensagem, com essa palavra. Eu ia falar muito sobre o preço espiritual de uma traição. Mas, vocês já imaginam, né? Então, eu paguei o preço, né? Porque uma traição é uma quebra de aliança. E claro que uma quebra de aliança vai ter um preço muito alto.